Ô, doutor, explica pra gente esse caso da deputada Carla Zambelli. Ela enfrenta dois diferentes casos, né? Como a gente destacou aí na reportagem. Esse caso relacionado à perseguição armada aqui em São Paulo e o outro caso no qual ela já foi condenada, que é a da invasão ao Conselho Nacional de Justiça e que levou à prisão dela na Itália. Queria falar sobre esse caso e a prisão lá na Itália. Tivemos hoje essa audiência de custódia e a decisão foi, ou não houve decisão por enquanto, né? Queria que o senhor explicasse em que pé ficamos depois dessa audiência realizada hoje. Boa pergunta, Vitor. Vamos lá. Na verdade, eu acho que ela tem três problemas aí que as pessoas não estão enxergando. O primeiro é a questão da primeira condenação, o segundo é a segunda condenação, e o terceiro é que se o processo for analisado pelo judiciário da Itália e ele voltar para o Brasil com uma determinação de extradição, nós temos uma confirmação de que esse crime foi reconhecido pela Itália também, o que vai dificultar bastante a defesa dela no Brasil. Então nós temos aí uma terceira situação que pode fragilizar ainda mais a situação dela no Brasil. O que aconteceu? Nós tivemos, só para as pessoas relembrarem, né? Nós tivemos no começo de agosto, bem no comecinho de agosto, nós tivemos a primeira audiência dela, que foi a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz não conseguiu analisar todos os elementos que ele precisava. Então ele marcou uma segunda audiência, se eu não me engano, para o dia 13, 14 de agosto, por aí, ele marcou a segunda audiência, mas nessa audiência foi onde foi alegado pela defesa da Zambelli na Itália, que ela estava passando por diversos problemas de saúde, dentre eles depressão, crise do sono, síndrome de Ehlers-Danlos, alguma coisa nesse sentido, e que ela precisaria aí de um tratamento que seria melhor se ela ficasse em liberdade ou pelo menos na casa dela. O juiz pediu imediatamente uma perícia, foi uma atitude absolutamente correta do juiz, por cautela inclusive, pediu a perícia saiu dizendo que ela tem esse tipo de limitação, mas que isso não impede que ela esteja cumprindo a pena dela e que ela continue presa, né? Então, o juiz marcou uma terceira audiência, que foi hoje, e nessa audiência o juiz falou, olha, eu ainda não tive tempo de analisar todos os documentos para poder efetivamente dar uma decisão positiva ou negativa com relação à extradição dela. E mesmo que ele dê uma decisão hoje, que é o que se espera, entre hoje e amanhã, talvez uma decisão dele, mesmo que ele dê essa decisão, ainda cabe uma segunda decisão da Corte Italiana. Então ela vai ter duas passagens pela Corte. E aí depois ela vai para o ministro da Justiça italiano, para que ele sim possa chancelar e aí sim haja o processo de extradição. Espera-se que o processo de extradição, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns aí na minha carreira, esse processo não vai demorar menos de um ano. Eu acredito que não deva demorar menos de um ano. Mas a expectativa do senhor é que aconteça, doutor, essa extradição? A justiça italiana acate esse pedido das autoridades do Brasil, extradite? Eu acredito que sim, por diversas razões, né? Primeiro porque se eventualmente houvesse alguma falha processual, o juiz ele já teria se manifestado nesse sentido e a defesa dela já teria apontado essa falha processual. Agora lembra que a gente está só olhando a questão processual. Se o advogado dela já teria alegado e o próprio juiz já teria detectado esse tipo de situação. Segundo ponto, nós temos um caso agora que foi recente aí da autorização, inclusive aí de saída de uma pessoa que foi condenada, tinha diversos crimes, inclusive da Itália, e isso tem gerado uma grande pressão sobre a primeira-ministra. Então, isso já gerou uma indisposição internacional e uma tendência de não cometer o mesmo erro. Então, talvez, infelizmente, aí, por infortúnio da Carla Zambelli, ela tem esse outro ponto que hoje a justiça italiana está tendo mais cautela com relação a essas questões de extradição. Ô, doutor, e o que a defesa alega são questões de saúde, né? O motivo alegado para essa soltura. O senhor imagina que isso vai ser atendido ou na Itália são outros critérios? A justiça é mais rigorosa para entender que essas questões de saúde levem à soltura? Como é que é, doutor? Já, inclusive, no próprio relatório, né, da perícia, hoje já foi claro isso, que sim, ela tem alguns tipos de síndromes, que essas síndromes requerem medicação e que essa medicação está sendo aplicada. Com relação à síndrome de Ehlers-Danlos, que eu nunca tinha ouvido falar, fui ler hoje sobre isso, quando saiu essa notícia e tal, inclusive lá no relatório deles, fui entender um pouco mais do que se tratava, e ela está sendo medicada por isso, mesmo sem a perícia ter constatado, ter tido tempo para fazer a constatação devida sobre essa síndrome. Ela está sendo medicada, está sendo tratada, inclusive o próprio perito sugeriu que ela tivesse aí
um reforço aí na hidratação do corpo, porque ela gera craqueamento da pele, né, fragilidade na pele, então que ela tivesse um reforço da hidratação. Então ela está sendo sim medicada, e a justiça italiana, ela não acredita que, a menos que haja algo realmente muito sério na saúde dela e que seja comprovado por uma perícia, eu acho muito difícil a justiça italiana conceder aí algum tipo de liberdade nesse sentido. Ô, doutor, e como é que funciona a defesa nesses casos? Imagino que seja um processo caro, né? Como é que a deputada está custeando isso? Ela ainda tem acesso a salários? Como é que tem sido a sustentação dessa defesa? O advogado dela já deu uma declaração, inclusive, dizendo que ele está fazendo essa defesa pro bono, né? Ele está fazendo essa defesa sem qualquer tipo de salário, sem qualquer tipo de honorários. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma defesa extremamente cara, né? Se nós formos comparar aí entre Estados Unidos, Brasil, eu acompanhei aqui, não eu diretamente, mas o meu sócio acompanhou aqui um processo de extradição de um brasileiro daqui para o Brasil, né? E ele já tinha outros crimes cometidos, inclusive em outros lugares, e essa pessoa que estava presa aqui nos Estados Unidos, ele não gastou menos de $200 mil em honorários, né? Então, assim, esse é um processo muito caro. Mas o próprio advogado dela já disse que ele está trabalhando pro bono. Vamos dar o voto de confiança nele, e tenho certeza que o profissional não mentiria nesse sentido. Perfeito. Para a gente fechar então, doutor, quais são os próximos passos agora? A gente está no aguardo da decisão do juiz, é isso? Sobre se haverá ou não a soltura pelos problemas médicos que o advogado aponta, né? O juiz agora ele vai dar essa decisão, esperamos que ele dê essa decisão hoje, isso eu tenho acompanhado muito de perto. Essa decisão deve sair entre hoje e amanhã. Eu acho que é mais do que tempo suficiente para o juiz ter esse tipo de decisão, e aí nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas a tendência e a expectativa, inclusive a própria mídia italiana tem noticiado que vai ser muito difícil que ela consiga sair por causa dessa questão de saúde.